Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Me chamo Patrícia. Neste mês de junho, iremos ler juntos um livro da Bíblia que é Provérbios. Provérbios, ele foi escrito por Salomão. Aí você me pergunta, quem foi Salomão? Salomão foi uma das pessoas mais sábias que já existiram. Ele era filho de Davi e reinou Israel durante 40 anos. E como ele acessou sabedoria? Ele teve logo no começo do reinado dele um sonho com Deus. E neste sonho, Deus falava para ele assim: O que queres? O que tu queres? E Salomão, ao invés de pedir riqueza, pedir que derrote os inimigos, ele pediu uma única coisa para Deus: Dai-me sabedoria para que eu saiba governar. Aonde nós vemos isso na Bíblia? Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão responde assim para Deus no sonho: Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo, discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo, um povo tão numeroso? O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: Pois me fizeste esse pedido, e não me pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo, dou-te um coração tão sábio e inteligente, que como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem seja semelhante entre os reis durante toda a sua vida. Então, Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios, que nesse livro a gente tem muitas pílulas, muitos conhecimentos sobre a sabedoria, que nós podemos aplicar no nosso dia a dia e termos uma vida mais feliz com Deus e sábios, né? Sermos muito sábios. Vamos começar, né? Em Provérbios 1, fala assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender a palavra sensata, para adquirir lição do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples um discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão, que o sábio escute, aumentará seu saber. O homem inteligente adquirirá prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui, logo no comecinho, nós já temos o quê? Uma parte muito importante para mim, né, nesse capítulo, que é o quê? O temor do Senhor. Então, assim, tá dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a primeira coisa para a gente acessar a sabedoria é temer a Deus. Aí você me pergunta, então, o que é temer a Deus? Temer a Deus é a gente ter um respeito muito grande por Deus. E esse respeito é um amor extremo que nós temos. A gente vai obedecer a Deus sobre o que Ele acha que é melhor para nós e amar a Ele sobre todas as coisas, independente de tudo. Saber que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. No momento pode ser uma coisa ruim, mas aquilo pode se transformar numa coisa boa. Então, tudo na vida é um aprendizado e a gente tem que sempre estar pedindo o quê? Todo dia, no nosso dia a dia, quando a gente acordar, a gente pedir para Deus o quê? Sabedoria. Pedir para que Ele ilumine o nosso dia, para que o Espírito Santo venha sobre nós e que a gente seja sábio para tomar decisões sábias, andar por caminhos retos e viver sempre da melhor forma possível. Continuando aqui, ele fala assim, ó, no capítulo 1. Ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Não desprezes os ensinamentos da sua mãe. Isso será, pois, um diadema de graça para tua cabeça e um colar para os teus pescoços. Agora vai entrar numa parte que ele fala muito de como a gente não deve agir. Ó. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscada para derramar sangue, armaremos ciladas ao inocente sem motivo, como a região dos mortos, devoremo-lo vivo, inteiro, como aquele que desce a cova. Nós acharemos toda sorte de coisas preciosas. Nós encheremos nossas casas de despojos, tu desfrutarás de tua parte conosco. Uma só será a bolsa em comum entre nós.
Ó, não ande com eles. Afasta teus passos dessas sendas, porque esses passos te dirigem para o mal e se apressam para derramar sangue. Debalde se lança a rede diante daqueles que têm asas. Eles mesmos armam emboscada contra o seu próprio sangue e se enganam a si mesmo. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza a arrebatar a vida àquele que a detém. A sabedoria clama nas ruas. Ela eleva sua voz na praça. Ela clama nas esquinas da encruzilhada, à entrada das portas das cidades. Ela se faz ouvir a sua voz. Até quando os que zombam se comprazerão da zombaria? Até quando os insensatos amarei a tolice? E os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos a minhas admoestações. Espalharei sobre vós o meu espírito. Ensinarei-vos a minhas palavras. Uma vez que recusaste o meu chamado e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não me destes ouvidos às minhas admoestações, também eu me rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobreviver um terror. Quando vier sobre vós um pânico como um furacão, quando se abater sobre vós a calamidade, como a tempestade, quando caírem sobre vós a tribulação, a angústia. Então me chamarão, mas não responderei. Procurar-me-ão, mas não atenderei. Porque detestam a ciência, sem lhe antepor ao temor do Senhor. Porque repele os meus conselhos com desprezo e as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e saciarão com seus planos. Porque a apostasia dos tolos os mata, o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Então aqui Deus deixa claro que o quê? Se nós ouvirmos o que Ele tem para nos falar, a gente sempre vai habitar com segurança e a gente vai viver tranquilo. Então basta a gente ter ouvidos para ouvir, a gente não seguir os caminhos maus, não fazer coisas ruins, a gente sempre estar atento ao que Deus tem para nos falar a cada momento da nossa vida, do nosso dia a dia, os pequenos, aquela pequena coisa que a gente sente assim, fala, poxa, por que eu tô na dúvida? Você tá na dúvida? Então para, reza, pede para que Deus te ilumine para você fazer o que realmente tem que ser feito, o que realmente precisa ser feito para que você tenha um dia melhor, uma vida melhor. Então agora vamos fechar nossos olhos, vamos pedir para Deus, para que Deus nos dê esse temor e que a gente possa colocar Ele acima de todas as coisas na nossa vida. Que a gente sempre lembre de pedir para Ele iluminar nossas decisões, nossos caminhos. Obrigada, Senhor, e que a gente possa sempre estar junto de Ti no nosso dia a dia. Que Tu possa estar conosco, habitar em nós e que nós possamos tomar as melhores decisões com sabedoria. Até então amanhã, nos vemos amanhã para a gente ler mais um pouco sobre a sabedoria que Salomão nos deixou escrito.